convido a ler novamente o texto que a irmã Luzia leu. São poucos versículos. Primeira carta de João 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pois eu, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Então é sobre esse tema, irmãos, que irei passar para os irmãos. Nós queremos falar hoje pela manhã sobre como podemos ter garantia de que somos cristãos verdadeiros. Os irmãos lembram de um tema que nós estudamos aqui? Como conhecer um cristão verdadeiro? Lembram? Como conhecer um cristão verdadeiro? Através de certas provas que o apóstolo João ele descreve aqui neste livro. Ele coloca algumas provas para se conhecer um cristão verdadeiro. E uma dessas provas que nós aqui estudamos é a prova doutrinária. A prova doutrinária, em que consiste? Consiste naquilo que o cristão pensa de Cristo. O que ele pensa de Cristo? Quem é Cristo para ele? E o que ele pensa em relação ao pecado? O que é o pecado para ele? Ele tem consciência da realidade do pecado e da obra de Cristo. Então, a prova doutrinária, que é em relação ao que nós pensamos de Cristo, né, que está relacionado ao verbo da vida, quem ele é, ele se fez carne, e as suas naturezas. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Então quem nega isso é o anticristo. Quem nega isso, de fato, irmãos, ele nega o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, esta prova é uma prova doutrinária, que prova, que consiste que você é um cristão verdadeiro, genuíno. Porém, ele traz outra prova, que é a prova moral. A prova moral consiste, naquilo que eu passei para os irmãos, a prova moral consiste na obediência. O que ele, em relação aos mandamentos de Cristo, em relação ao mandamento da palavra de Deus, como ele se comporta? Ele é obediente? Ele ouve a palavra de Deus e ele obedece? Isso comprova um cristão. Por exemplo, tem cristão que ele está errado, você mostra na Bíblia que ele está errado, mas ele não obedece. Um cristão verdadeiro, ele obedece a palavra de Deus. Um cristão verdadeiro, ele obedece os mandamentos. Quando você confronta uma pessoa e mostra na palavra de Deus, e mesmo assim ele ainda continua rebelde, prova que ele não nasceu ainda de novo. João é bem enfático nisso. Quando você é deparado com a palavra de Deus, tudo que você pensa, tudo cai por terra em relação à palavra de Deus. A sua obediência é a palavra de Deus. Você obedece. O próprio Jesus, ele fala em Mateus: vocês dizem, me chamam Senhor e não obedecem o que eu falo? Então, irmãos,
Você conhece um cristão assim, quando você confronta ele com a palavra de Deus, ou ele é confrontado com a palavra de Deus, ele deixa tudo, ele recorre somente à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base da sua vida. Ele é obediente à palavra de Deus. Terceiro, aliás, foi a prova social que nós passamos para os irmãos. A prova social em que consiste? A prova social de um verdadeiro cristão consiste em que ele ama os seus irmãos, ama o seu próximo como a si mesmo. No amor que Cristo ensinou. No amor que Cristo ensinou aos seus discípulos e no amor que Cristo realizou em si mesmo. Oferecendo-se por nós, nós também de igual modo nos sacrificamos por nosso irmão. E nós aprendemos que o amor do Novo Testamento, ele é mais profundo, ele é mais extensivo, ele é mais prático. Não pode ser apenas algo de palavras. Não pode ser apenas algo que eu digo, e meu irmão, eu te amo. Mas não prova isto na realidade. Não prova isto no cotidiano. Então o amor é mais prático no Novo Testamento. O amor é mais profundo no Novo Testamento, porque nós devemos amar como Cristo amou a sua igreja. O amor também é mais extensivo, porque ele abrange outras pessoas. Nós não devemos amar somente os nossos irmãos. Nós devemos amar também os nossos inimigos. Jesus ensinou a gente não somente amar os nossos irmãos, mas ele ensinou a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos caluniam, que nos odeiam, orar por eles. Então o amor é mais extensivo, e aí ele vai ensinar isso na parábola do bom samaritano, né? É isso que eu passei para os irmãos. Estas são as provas que consiste um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Está aí as provas que João traz. E ele é enfático em dizer: quem não tem estas provas não é crente. Ainda, quando ele diz ainda está nas trevas. Está nas trevas, não está na luz. Quem está na luz reflete estas provas nele. Cada dia que ele vive, ele vai mais se aproximando de Deus, mais ele vai provando, mais nós o identificamos como um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Irmãos, mas agora, João ele quer mudar um pouco de assunto, né? Mudar um pouco de assunto. João agora, irmãos, ele quer trazer um encorajamento para a igreja. Ele quer encorajar a igreja. E hoje pela manhã nós queremos falar sobre o que João quer falar com a igreja, sobre o encorajar a igreja. Depois que ele categoricamente ele prova quem é um verdadeiro cristão, trazendo as provas ali para os irmãos de quem é um verdadeiro cristão, ele agora quer, irmãos, encorajar esses irmãos. Encorajar. E eu quero dizer por que ele quer encorajar. Esse texto aqui, embora quando você olha assim, parece ser um texto bem simples, mas ele é muito profundo. Porque é como que João, nós sabemos que existiam o falso ensino daquela época. O falso ensino eram os gnósticos. Gnóstico vem da palavra gnose, que significa conhecer. Eles se diziam que em relação à soteriologia, eles pensavam da seguinte forma: o que é soteriologia? É o estudo da salvação. Em relação à salvação, eles diziam que para ser salvo, as pessoas, os cristãos, teriam que ter um conhecimento elevado, esotérico de Deus. Um conhecimento elevado. Logo, irmãos, aquelas pessoas mais humildes não tinham conhecimento, porque não tinham conhecimento, não tinham uma sabedoria como eles tinham, um conhecimento elevado, mas não um conhecimento pela experiência. Então,
Salvos são aqueles, né? Os gnósticos entendiam como salvos aqueles que tinham um elevado conhecimento de Deus. É por isso que João agora vai chamar os irmãos. Olha, é como que vai separar os irmãos e vai dizer quem é o cristão, quem é que tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Em relação ao homem, antropologia. Em relação ao homem, o que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam que o homem, eles alcançavam uma posição de santos. De santos, não no sentido de separados da santificação progressiva, mas de pessoas que tinham capacidades, eram pessoas de serem adoradas, pessoas referenciadas, né? Pessoas que dignas de ser adoradas por serem santas. O que essas pessoas diziam era uma lei. Parece que o gnosticismo acabou com a igreja contemporânea. Por mais que lutassem os apóstolos, por mais que lutassem os apóstolos, irmãos, infelizmente, isso afetou. Irmãos, eles também, em relação a Deus, né, eles também pensavam e queriam ensinar isso. Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus menor, um Deus mau. Um demiurgo. Porque eles entendiam a seguinte forma. Eles entendiam que haviam eram dois pensamentos. Eles pensavam assim, que a matéria era essencialmente má. E que o espírito era que é essencialmente bom. Essencialmente bom. E que o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O Deus do Velho Testamento era um Deus menor, demiurgo. Então era o que eles falavam em relação a Deus. Olha que perigo, irmãos. Em relação ao Filho, em relação ao Verbo de Deus, eles diziam que o Senhor Jesus Cristo, eles não negavam o Senhor Jesus Cristo, porém, eles diziam que Jesus Cristo era um fantasma. E que o Cristo desceu num batismo, mas na cruz o Cristo abandonou Jesus. E que, na verdade, ele parecia, é por isso que eles são chamados, são os gnósticos e os docentistas. O docentista, dokel no grego, que significa parecer. Ou seja, para eles, Cristo parecia, mas não era. Olha que ensino perigoso. João vai separar os irmãos, é como que separar agora os irmãos. Irmão, você já sabe a prova do verdadeiro cristão, né? Vocês já sabem quem são os cristãos verdadeiros. Agora ele separa esses irmãos e vai falar carinhosamente para esses irmãos e vai encorajar os irmãos. Agora ele quer encorajar os irmãos da seguinte forma, irmãos. Esse encorajamento que ele quer falar para os irmãos, ele quer trazer para os irmãos o que nós podemos ter em Cristo ou achar em Cristo. O que nós podemos termos em Cristo? O que nós temos em Cristo, meus irmãos? Se eles pensavam dessa forma, o ensino gnóstico dos falsos mestres era dessa forma. E João expressa, irmãos, como é um verdadeiro cristão. E agora esses cristãos têm que saber o que é que eles acham em Cristo. Ele estando em Cristo, irmão Miguel, o que é que você acha em Cristo? O que temos achado em Cristo? E João aqui ele vai citar 3 preciosas bênçãos que temos em Cristo. As 3 preciosas bênçãos que temos em Cristo. Então para nós
ressaltar novamente. Diferentemente dos falsos mestres que ensinavam em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à salvação, em relação ao homem, tudo ensinos falsos para deturpar as Sagradas Escrituras e colocar, irmãos, a igreja em risco. Tudo por causa do conhecimento que eles diziam ter elevado de Deus para serem salvos. João agora quer trazer, irmãos, você estando em Cristo, quais são as bênçãos de estar nele? Quais são? E ele quer alencar aqui, nesse texto que nós estamos em apreço aqui, 3 bênçãos. E é sobre essas 3 bênçãos que nós queremos falar hoje pela manhã. É sobre essas 3 bênçãos que nós podemos achar em Cristo. Achar no Senhor Jesus Cristo. Nesse texto em apreço. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar que o cristão, através desse texto que João fala aqui à igreja, que o cristão, primeiro, ele tem perdão dos pecados. Olha aqui o versículo 12, ele diz: meus filhos ou filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Ele quer agora, irmãos, ele quer aplicar para os irmãos, trazendo esse encorajamento para os irmãos, que os pecados dos irmãos já foram perdoados. Os irmãos lembram que na primeira prova que eu falei para os irmãos, a prova doutrinária, é o que ele pensa em relação a Cristo e o que ele pensa em relação ao pecado? O crente sabe que ele é pecador. Mas, sendo ele pecador, ele tem o que no céu? Cristo é o que para ele no céu? Advogado. E Cristo fez o que por nós? Segundo João, ele fez a nossa expiação, ele satisfez a Deus. Ele pagou o preço em nosso lugar, irmãos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele expiou a nossa culpa. Ele nos redimiu dos nossos pecados, meus irmãos. De maneira, irmãos, que João aqui quer dizer que em Cristo, trazendo para os irmãos esse encorajamento, essa garantia de que realmente nós somos servos de Deus, e que temos garantia que somos cristãos verdadeiros, é que temos que em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Mas não é um só pecado, é de todos os pecados. Por quê, irmãos? Porque o cristão, a pessoa que está em Cristo, ela nunca será condenada, nunca ela perde a salvação. Porque eu já recebi perdão de todos os meus pecados. Aqueles que eu cometi no passado, aqueles que ainda irei cometer, porque ainda que sou pecador. João quer trazer a consciência para os irmãos que, estando eles em Cristo, eles estão garantidos, irmãos, garantidos do perdão dos seus pecados. Falando sobre pecados que nós cometemos, João também ensina que nós confessamos. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda injustiça. A gente está falando dos pecados que a gente comete depois de convertidos. Mas o pecado que iria nos condenar, ele já foi perdoado, e todos também os nossos pecados. Para isso eu gostaria também de ratificar mais o que João está falando, abrindo aí em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vamos dar mais aqui
Olha aqui, Colossenses capítulo 2. Todos acharam? Versículos de 13 ao versículo 15. Diz assim, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, que é transgressão? Pecado. E pela incircuncisão da vossa carne, o que Cristo fez? Vos deu vida. Juntamente com Ele, ou seja, na ressurreição. E o que foi que Cristo fez? Perdoando todos os nossos pecados. Todos os nossos delitos. Hoje está ventando bastante. Todos os nossos delitos foram perdoados em Cristo. E o que foi que Ele fez com os meus pecados? Com o escrito de dívida que havia contra você, contra o crente. Versículo 14 diz, olha, irmã Rosa, diz o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era-nos prejudicial. Cancelou. Ele cancelou o escrito de dívida. Uma dívida que nunca poderíamos pagar. O que daria um homem em troca da sua alma? Ele pode comprar alma? Elon Musk, o mais rico, parece que é o homem mais rico do mundo. Ele, com todo o seu dinheiro, os milhões que ele tem, pode comprar alma, salvação? Pode comprar salvação? Bill Gates, pode comprar salvação? Faz o nome mais rico do mundo aí. O dono do Facebook. O Zuckerberg, né, irmão? O Zuckerberg é, irmão Zé? Zuckerberg. Zuckerberg. Perdão, Zuckerberg pode comprar salvação por mais dinheiro que ele tenha? Aí, Micael? Pode não. Mas nós, irmãos, em Cristo, o nosso escrito de dívida que estava contra nós não custou nenhum dinheiro. Cristo removeu inteiramente, encravando lá na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs o desprezo, triunfando nele na cruz. De maneira que o que Cristo, o triunfo de Cristo na cruz é o mesmo triunfo do cristão. Todo o triunfo de Cristo na cruz, o crente também é participante. Por quê? Porque ele ressuscitou juntamente com Cristo. Ele ressuscitou juntamente com Cristo. É isso que João quer trazer para os filhos. E quando o termo filhinhos, ele não quer dizer que ali eram pessoas pequenininhas na igreja, dia das crianças ontem, meus filhinhos. Não. Ele está falando é uma forma que ele está falando para toda a igreja, chamando a igreja de filhinhos. É um tratamento de alguém, de um pastor que ama a sua igreja, de um pastor que ama os seus irmãos. João também era pastor. Ele se titula como presbítero, né? O presbítero, ele é presbítero. Ele pastoreava a igreja de Éfeso, ele pastoreava o rebanho do Senhor. Apóstolo presbítero. Então, irmãos, olha como ele se conduz com a igreja. Eu quero, irmãos, garanti-los de que os pecados dos irmãos são perdoados. Eu quero garantir, irmãos, é por isso que nada pode condenar o crente. O que é que Paulo escreve? O que pode nos condenar? Será ou nos separar de Deus? Será morte, perseguição, espada, né? Anjos, potestade, o que vai? Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que João quer trazer para os cristãos. Meus filhos, primeiro, vocês têm que saber que os pecados de vocês foram apagados, foram perdoados. A causa que João diz aqui, embora, irmãos, ele diz assim, ó, por causa do seu nome, não significa que é o nome que perdoa, é o nome, não, é a pessoa do nome.
por causa do seu nome, ele está falando da pessoa do nome. Quem é a pessoa? Cristo. A pessoa da obra, da pessoa que leva o nome excelso. Cristo, irmãos, no seu nome, o sangue de Jesus, né, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Então, meus irmãos, primeiro nós queremos João quer encorajar. Isso encoraja você? Isso não nos encoraja diante de certas, para a igreja naquela época, diante de certas acusações dos falsos mestres que colocavam a salvação deles em dúvida pelos próprios ensinos deles. Por exemplo, eu não tenho conhecimento assim de Deus, como os gnósticos afirmam ter. E agora? Eu nunca vou poder ser salvo. Não, eles ensinavam, tem que ter um conhecimento elevado. Entenderam, irmão? Para a gente colocar isso mais na nossa cabeça, tinha um certo auditório e uma pessoa de um conhecimento muito elevado, falava bonito, um filósofo falava bonito, e as pessoas aplaudiam esse filósofo, como ele falava bonito, tinha muito conhecimento. Mas ali tinha um senhor e com ele tinha uma laranja. E aí ele olhou assim para o senhor e desafiou aquele senhor. E o senhor foi lá no auditório, uma laranja. E aí ele desafiou para aquele senhor. Sabia que o senhor não tinha nenhum conhecimento, né? Não tinha nenhum conhecimento. Aí desafiou, o senhor pegou aquela laranja e começou a descascar. Enquanto ele estava falando, ele descascou aquela laranja. O que ele vai falar? Ele pegou a laranja, chupou a laranja e disse para aquele filósofo, que estava falando bonito, com alto conhecimento. Aí o senhor falou, você sabe o gosto dessa laranja? Ele disse, não, o filósofo, como eu vou saber? Foi eu que experimentei da laranja? Assim é Cristo. Você só sabe se você experimentar. A plateia disse, esse é o conhecimento. O conhecimento está nele, nesse velhinho aí que está o conhecimento. Você só sabe de Cristo se você experimentar. O filósofo falava palavras bonitas, mas nunca tinha experimentado de Cristo. Ficava no vácuo. Mas aquele senhorzinho que lá falou em poucas palavras, ele falou tudo. O conhecimento válido é o conhecimento pela experiência. Aquele senhor disse, olha, eu experimentei de Cristo, por isso eu sei quem Ele é, o sabor que Ele tem. Você não. Ele não falou tudo, irmãos? Quem possui o verdadeiro conhecimento não são os gnósticos. Quem possui o verdadeiro conhecimento são os cristãos. João quer trazer isso. João quer trazer isso para o seu público. E ele quer ratificar isso, irmãos. E já passando para o nosso segundo ponto, isso não, como eu falei para os irmãos, isso não nos traz um consolo? Não é um encorajamento? Saber que todos os nossos pecados já foram perdoados? Irmão. É um encorajamento. Saber que nós não podemos perder a salvação por causa de um pecado ou porque a gente não tem conhecimento elevado? Não, irmão. João quer trazer isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Em segundo lugar, o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. João quer trazer, pegar os irmãos, puxar para o cantinho. Essa é a minha forma que eu estou pensando. É vocês que têm o verdadeiro conhecimento de Deus. Imagine naquela época, a igreja naquela época,
E João sabia o que era que estava acontecendo ali, que o pensamento dos gnósticos. Quem tem o verdadeiro conhecimento de vocês não é eles, não, é vocês. Mas João, eu não tenho conhecimento elevado de Deus, como afirmam os gnósticos. Para ser salvo tem que ser assim. Não, é vocês que têm o conhecimento elevado de Deus. É o cristão, o verdadeiro cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Versículo 12 e 13, olha aí. O versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O princípio aqui não significa da criação. O princípio aqui é a existência de Cristo antes de tudo. Vamos entender? Antes de tudo. Quando os irmãos veem aqui da criação, é antes de tudo. O Cristo pré-existente. Ele é antes de todas as coisas. É o reconhecimento que Cristo é Deus. Que Cristo é Deus. Ele existe antes de todas as coisas. E João quer dizer, quem tem o verdadeiro conhecimento é vocês. É vocês. Por quê? Porque eu estou escrevendo a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. João conhece, aqueles irmãos conheciam a Deus, ao Senhor Jesus Cristo desde o princípio. Por quê? Porque eles conheciam? Primeiro, porque eles experimentaram de Cristo, porque eles estavam vivendo na luz. Então eles experimentaram. Lembra do senhor da laranja? Eu conheço porque eu experimentei. Eu conheço o sabor porque eu experimentei de Cristo. E é bom. E é bom viver em Cristo, estar em Cristo e desfrutarmos da vida espiritual. Experimentar Cristo é algo individual. Amém? É algo individual. Que cada pessoa que experimenta. Por exemplo, eu não posso experimentar Cristo pela minha esposa. Não, minha esposa tem que experimentar de Cristo. Eu tenho que experimentar de Cristo. Eu não posso experimentar de Cristo por meu filho. Ele que tem que experimentar de Cristo. Porque quem experimenta é que sabe o sabor. Então, irmãos, ele quer dizer isso, que os cristãos têm um verdadeiro conhecimento de Deus pela vida que viviam. Pelo experimento. Eles experimentaram de Cristo e também segundo pelo relacionamento que eles tinham de Deus. Eles se relacionavam com Deus. Enquanto aqueles falsos mestres não tinham nenhuma relação com Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão. Enquanto isso, os cristãos tinham. Os cristãos tinham. Eles tinham relacionamento com Deus. E terceiro, eles tinham profundidade no relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus, sabiam como conversar com Deus, sabiam que podiam conversar com Deus, sabia que só estar em Cristo eles já são salvos. Só estar em Cristo eles já são salvos. Oh, que bênção que nós temos, irmãos, que nos garante que somos cristãos verdadeiros. Primeiro, experimentamos de Cristo, temos uma relação com o Senhor, nos aprofundamos cada vez mais no nosso Senhor. Então, de maneira que aquele que experimentou de Cristo pode falar de Cristo, aquele que se relaciona com Cristo pode falar de Cristo, aquele que tem profundidade de Cristo pode falar e viver de Cristo. Quem na verdade tem o verdadeiro conhecimento de Cristo? Por exemplo, Irmã Rosa. Aí chega uma pessoa aqui de um conhecimento muito grande, que a gente pensa, pronto, me acabou. Falou um monte de coisa que eu não entendi, nada. Que coisa bonita, né? Todo mundo aplaude, mas não tem nada de, não se converteu ainda. Quem que tem o verdadeiro conhecimento?
É essa pessoa ou a irmã Rosa? É a irmã Rosa. João quer trazer isso. Quem tem o verdadeiro conhecimento de Deus são vocês. Por quê? Primeiro, vocês experimentaram de Cristo. Segundo, vocês têm relação com Cristo. E terceiro, vocês têm profundidade com Deus. Entenderam, irmãos? Terceiro lugar. E último, para nós concluirmos essa mensagem. O cristão tem triunfo sobre o maligno. Vejamos aí, irmãos, se não, o versículo 2, o capítulo 2, versículo 13 a 14. Diz assim, o 13 e 14. Porque eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque... o 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Quem tem poder para vencer o maligno? Quando ele está falando aqui, ele não está separando a igreja de jovens, pais, filhinhos. Ele está, embora a gente, na nossa mente, ele está falando para um público só. Ele está falando para um público só. Claro que se a gente for olhar aqui os jovens e os pais, indica duas posições distintas na igreja. Os pais já são aqueles que têm mais experiência na vida cristã. Os jovens são aqueles que têm experiência e que estão ganhando mais experiência ainda. Mas entendamos como um todo: filhinhos, jovens e pais, como um todo. Então, irmãos, o cristão tem triunfo sobre o maligno. Ele diz: eu escrevo a vocês porque tendes vencido o maligno. Em que aspecto nós vencemos o maligno? Só o cristão pode vencer o maligno. Somente o cristão. Somente o salvo. Mas em que aspectos temos, João escreve, por que a gente tem vencido o maligno? Em que aspectos? Primeiro, porque esses cristãos não vivem mais na prática do pecado. João escreve, lembra do que ele falou? A vida do cristão, eles não têm prática mais no pecado. Que é praticar o pecado, viver no pecado continuamente. Quando o cristão peca, o que acontece? Ele se arrepende, confessa e deixa. Aí a vida do cristão é assim: ele não está isento do pecado, mas quando ele se arrepende, quando ele peca, ele se arrepende, ele sente tristeza pelo pecado. O pecado é um corpo estranho na vida dele. É um corpo estranho. Embora ele peque, ele não é perfeito, mas é um corpo estranho. Ele não fica sossegado com o pecado, não. Agora o ímpio é diferente. O ímpio nasce, o ímpio acorda, vai dormir pecando e acorda pecando e passa o dia todo pecando. E não sente nada com isso. Por exemplo, você chega com o ímpio, palavrão. Ele nem sente que ele está dizendo um palavrão. Agora vai você falar um palavrão. Você está diante do ímpio, o ímpio chega, pá, um palavrão. Aí você olha assim, ele sentiu alguma coisa? Para ele é normal. Porque ele ainda não está em Deus. Mas o cristão, se escorregar um palavrão, primeiro ele está fraco espiritualmente. Ele está fraco. Aí pode soltar um palavrão. E se soltar um palavrão, vai se arrepender. Ele vai ficar triste, porque ele falou aquele palavrão. Fica triste. É isso que acontece com a vida do crente. Por que então vencemos o maligno, irmãos? Nesse aspecto. Porque nós não vivemos mais na prática do pecado. O 3:8, irmãozinha. Olha aí, versículo 3:8. E já vamos por fim a essa mensagem. Versículo 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vendo?
Então quem anda na prática do pecado, na verdade ele é do maligno, não de Deus. Ele não é de Deus. E segundo, irmãos, porque eles não são mais do maligno. O 3,12, irmã Luzia. O 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Então, o cristão, irmãos, ele pode triunfar sobre o maligno porque ele não é do maligno. A prova aí, Caim, aquilo que ele fez. Caim, ele era do maligno. Você viu o que ele fez? O que a Bíblia resiste que ele fez? Só uma pessoa do maligno faz isso. Mas o crente não. Ele não é mais do maligno. E terceiro, porque eles foram libertados do domínio, do poder que o maligno exerce sobre o mundo. O 5, irmã Luzia, 5,12, 5,19. Ou irmã Luzia, ou então o irmão Misael. 5,19. Ou Miguel, ou irmã Rosa. 5,19. Porque eles foram libertados do domínio e do poder que o maligno exerce sobre o mundo. Ele não está mais sobre esse domínio. Pode ler. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz do maligno. Então, por que ele pode vencer o maligno? Porque ele pode triunfar sobre o maligno, irmãos? Porque eles foram libertados do domínio do império das trevas. Eles estão libertos do domínio do maligno, que exerce poder, domínio sobre o mundo. Eles não estão mais sobre esse domínio, eles não estão mais sobre esse poder. Então, irmãos, eu quero encerrar concluindo essa mensagem, esse encorajamento de João aos seus discípulos, dizendo: como é bom experimentar de Cristo. E dizer, irmãos, que nós somos verdadeiramente abençoados com essas 3 bênçãos. Aqueles que estão em Cristo são abençoados. Foram apagados os seus pecados. Eles têm um verdadeiro conhecimento de Deus. E eles venceram, porque Cristo venceu. E eles continuam vencendo e vão vencer sempre o maligno. Sempre. O maligno sempre será perdedor na vida do crente. Basta que o cristão clame pelo nome de Cristo Jesus. Basta que o cristão clame pelo nome de Cristo Jesus. E as obras do maligno cai tudo por terra. Agora, aquele que é do maligno, ele detém poder sobre essa pessoa. A pessoa fica presa a ele, porque ela detém poder, ela tem autoridade sobre aquela pessoa, ela investe as pessoas, ela faz coisas para prender essas pessoas, de modo que só Deus pode libertar essas pessoas do poder, do domínio do maligno. E nós somos libertos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que garante que somos cristãos? O que garante? O que podemos ter garantia? Como podemos ter garantia que somos cristãos verdadeiros? 3 coisas. Perdão dos pecados, né? Cristo já pagou os nossos pecados. Um verdadeiro conhecimento de Deus pela experiência que teve de Deus, né? E também ele tem poder em Cristo Jesus para vencer as hostes do maligno. Somos abençoados em Cristo Jesus e agradecemos pela obra de Cristo nas nossas vidas. Amém. Amém. Então eu convido os irmãos para pôr-se de pé.